para esta reta final? Vamos ver. Vamos então agora passar para a Associação de Futebol de Viana do Castelo, primeira divisão. Jogou-se ontem a jornada 24, quadro completo desta jornada. Vitória de Piães 1, Vila Franca 0, Olhar 2, Campos 0, Passou 1, Courense 1, Monção 6, Chafé 1, Castelense 1, Linhas 1, Ponta Barca 6, Moreiro Lima 2, Cerveira 4, Valenciano 0 e Vila Fria 0, Atlético dos Arcos 3. A próxima jornada só será disputada no dia 10 de Abril. Entretanto, mete-se a Páscoa, depois há a taça da Associação de Futebol de Viana do Castelo, por isso é que esta jornada se vai realizar só no dia 10. Se terá os seguintes encontros: Atlético dos Arcos, Vitorino de Piães, Vila Franca com Olhar, Campos, Passou, Courense, Monção, Chafé, Castelense, Lenhas, Ponta Barca, Moreiro Lima, Cerveira e Valenciano, Vila Fria. Na classificação, primeiro Ponta Barca 57 pontos, segundo Cerveira 50, terceiro Atlético dos Arcos 44, quarto a Correia 42, quinto Vitorino de Piães 41, sexto Valenciano 37, sétimo Monção 36, oitavo Chafé 32, nono Castelense 30, décimo Vila Fria 30, décimo primeiro Lenhas 28, décimo segundo Courense 27, décimo terceiro Campos 24, décimo quarto Vila Franca 22, décimo quinto o Passou 17 e décimo sexto Moreiro Lima apenas com 5 pontos. Álvaro, comenta-me esta jornada. Olhando para esta jornada, foram resultados normais, tirando assim uns resultados desnivelados. O Monção ao Chafé é um resultado pesado, são números que deixam moças no adversário e acabou por ser um resultado pesado. E a vitória também do Cerveira, apesar que o Cerveira é uma excelente equipa, mas 4-0 também acho que são números elevados para a qualidade das duas equipas. De resto, tudo muito dentro do normal. E o Vitorino de Piães consegue, então, depois vindo de uma derrota, consegue a vitória em casa contra um Vila Franca. E tenho aqui as declarações do Mr. Amilcar do Vitorino de Piães. Era um jogo difícil, pela necessidade do nosso adversário precisar de pontos e virmos de uma derrota. Foi um jogo mal jogado, muito quesilento, em que houveram oportunidades de golo de ambos os lados. Ganhámos pela margem mínima, o que acaba por ser justo, pois conseguimos marcar e evitámos o golo na nossa baliza. Parabéns ao adversário, pois foi das equipas que mais dificuldades nos criou esta época. O golo foi convertido pelo Miguel Pereira. E estas foram as declarações do Mr. Amilcar. Mr. esse que na época passada treinava o Vila Franca, que então na altura conseguindo a subida de divisão. A vitória da Correia 2-0, também um resultado normal, e também tem aqui as declarações do Mr. Filipe Martins. Mas segundo informações, e isto foi uma conversa curta com um jogador do Correia, com o Camilo, disse-me que foi um jogo complicado. Eu já tenho aqui as declarações do Mr. Um abraço agora para o Camilo. Sim, e um abraço meu e a toda a equipa da Correia também, que este fim de semana foi um fim de semana muito positivo para a associação. Exatamente. Neste jogo não tivemos uma boa entrada e isso refletiu-se em toda a primeira parte. Nesse período, a nossa organização ofensiva não teve fluidez. Não colocamos intensidade nem sentido coletivo nas nossas ações, o que resultou em inúmeras perdas de bola e num jogo bastante confuso. Ao intervalo procurámos modificar essencialmente a dinâmica ofensiva. E, a meu ver, essas alterações surtiram o efeito desejado. Os jogadores passaram o plano traçado para a prática e a nossa organização melhorou bastante, o que redundou num maior caudal ofensivo com a criação de algumas boas oportunidades de finalização. Concretizamos apenas duas, uma pelo Camilo e outra pelo Cris, mas o mais importante foi mesmo a resposta dada pela equipa na segunda parte. No futuro, teremos que ser uma equipa mais constante, pois a primeira parte deste jogo não pode voltar a repetir-se. Tenho ao meu dispor um grupo de grandes jogadores e a minha exigência para com eles é só uma: intensidade máxima em todos os momentos do jogo. Só assim poderão tornar-se individualmente melhores e só assim o coletivo crescerá. Sem dúvida. E estas foram as declarações. Fica aqui o puxãozinho de orelhas. Puxãozinho de orelhas para os jogadores de Correia, que na primeira parte. Porque não há jogos. Não há jogos fáceis, não há jogos ganhos de serem realizados. E o jogo só acaba quando o árbitro apita e só aí é que é o resultado final. E relativamente a esta jornada não tenho assim mais
mais nada assim a acrescentar. A próxima jornada tem aqui os jogos interessantes. Sim, ia começar pelo Atlético dos Arcos Vitorino de Piães. Diferença de 3 pontos, apesar do Atlético ter um jogo a menos. Tem um jogo a menos e encontra-se na terceira posição e está a fazer uma reta final muito positiva. O Vitorino de Piães também uma época bastante constante, alternando, mas sempre nas primeiras 5 posições. Vai ser um jogo muito difícil para o Vitorino de Piães, mas o Vitorino de Piães também é outra equipa, é uma equipa que gosta destes grandes jogos e que normalmente a equipa cresce com isso. E aqui a minha aposta pelo menos vai pela divisão de pontos, o empate entre o Atlético dos Arcos e o Vitorino de Piães. Vila Franca Corrilhã. O Vila Franca ainda não garantiu a permanência, tem ainda o passo à perna, precisa de pontos, mas a Corrilhã também tem objetivos claros neste campeonato e pelo menos no pódio tem aspirações de lá chegar. Há uma diferença de 5 pontos entre este Passou e o Vila Franca, entre o que desce e o que pode ficar. E é possível. O campo está logo após o Vila Franca com 2 pontos a mais, mas é complicado. Mesmo assim, sim, mesmo assim ainda precisam de pontos. 7 pontos, faltam 24, não é? Segundo me parece. Este campeonato tem 30 jogos, faltam 6 jogos, 18 pontos que ainda estão em disputa, portanto é possível, é mais que possível. Mas aqui a minha aposta clara é para a vitória da Corrilhã, favoritismo para a Corrilhã. Campos Passou, lá está, duas equipas que lutam pela permanência. O Passou, claro que está numa posição mais difícil e aqui a minha aposta também vai para a divisão de pontos. Courense Monção, o Courense que creio que já são 3 empates consecutivos nestes últimos jogos. Joga contra o Monção que vem de uma vitória muito moralizadora, 6-1 é um resultado muito esmagador. Aqui a minha aposta vai. Lembrar que estava a disputa o 7º e o 8º classificado. Exatamente, e o Monção em casa 6-1 não é um resultado normal, atendendo a olhar. Havia diferença de 1 ponto. Exatamente, olhávamos para a classificação e para os pontos das duas equipas, nada faria prever que acontecesse um resultado tão desnivelado, exatamente. Mas ganhou e neste jogo do Monção contra Encoura, a minha aposta vai para a vitória do Monção. Chafé Castelense, aqui a minha aposta já vai para o Chafé, com esta derrota muito pesada, vai querer levantar-se e nada melhor que jogar em casa contra um Castelense que encontra-se logo atrás na classificação. Agora o Chafé está na 8ª posição e o Castelense na 9ª, separados por 2 pontos, mas joga em casa e a minha aposta vai para a vitória do Chafé. Lenhas Ponta Barca, o Ponta Barca quase campeão, ainda faltam alguns jogos, mas tudo leva a crer que isso irá acontecer. Joga contra o Lenheses que está a fazer uma excelente segunda volta, uma equipa difícil, uma boa equipa com excelentes jogadores. Não é fácil jogar em Lenheses e eu aqui a minha aposta vai para o empate, que o Ponta Barca possa perder pontos em Lenheses. Moreira de Lima, Cerveira, vitória natural do Cerveira. Infelizmente para o Moreira de Lima, perante os resultados já entregou o campeonato e segundo já ouvi falar, já pensou na próxima época para novamente. Mas isso é importante porque um dos males do Moreira de Lima é precisamente deixar neste caso, isto tem que ser dito. Exato, já ano após ano. Exatamente, é em cima da hora e depois reflete-se na classificação. E tinha que haver um ano. Se por acaso estão a pensar já no próximo ano, é muito bom. Sim, segundo algumas fontes que tenho alguns amigos que estão ligados ao Moreira de Lima, já me falaram que já estão a planear a próxima época e para apostar na subida da divisão, para novamente regressar a esta divisão. Exato. Mas nesta jornada a minha aposta é a vitória então do Cerveira. Valenciano Vila Fria, o Valenciano também com uma derrota muito pesada contra um Cerveira contra o Valenciense, bem de uma derrota pesada com 4-0 com um Cerveira que é das equipas com maior qualidade neste campeonato e perde por 4-0 e a minha aposta vai para a vitória agora do Valenciano que dê a volta por cima. Está tudo dito sobre esta primeira divisão. Vamos passar então à segunda divisão distrital.
Jogou-se a jornada 26. Partidos 3, Gandra 0, Anais 3, Lenhalas 1, Arcozelo 4, PR 1, Âncora Praia 2, Darcanse 0, Cardielense 2, Raianos 1, Virense B 2, Longos Vales 0, Castanheira 1, Faxense 4, Moreira 0, Távora 3 e Melgacense 1, Ancorense 2. A próxima jornada joga-se de sexta, da sexta-feira. Há um ou dois jogos que foram adiados para o sábado, mas e os jogos serão então os seguintes: Ancorense Bertianos, Gandra Anais, Lenhalas Arcozelo, PR Âncora Praia, Darquense Cardielense, Raianos Virense B, Longos Vales Castanheira, Faxense Moreira e Távora Melgacense. Na classificação, primeiro continua o Arcozelo com 13 pontos de avanço sobre o Távora. Âncora Praia e Bertianos têm os três 53 pontos. Na quinta posição o Ancorense com 47, sexto o Faxense 45, sétimo o Melgacense 44, oitavo o Anais 42, nono o Virense B 40, décimo o Lenhalas 39, décimo primeiro o Raianos 33, décimo segundo o PR 33, décimo terceiro o Darcanse 31, décimo quarto o Cardielense 28, 15º Gandra 26, 16º Moreira de Monção 12 pontos, 17º o Longos Vales 9, na última posição apenas com 3 pontos o Castanheira. Álvaro, sei que foste ver um jogo desta segunda divisão. Sim, foi não na totalidade, mas como sou natural de Arcozelo e ex-capitão do Arcozelo, ex-jogador do Arcozelo e adepto do Arcozelo agora atualmente. Exatamente. Foste ver esse jogo? Não vi todo, já ia com mais ou menos metade da primeira parte. É assim, do jogo que eu vi, o Arcozelo ganhou e ganhou bem, fez mais de que a sua obrigação em ganhar o seu jogo, não é? Não, fez mais que a sua obrigação. Não fez mais que a sua obrigação, exato. Só que em termos exibicionais não foi dos jogos que eu mais gostei este ano do Arcozelo. O PR também este ano, agora vejo porque é que eles estão nessa classificação e tive a oportunidade também de falar com alguns adeptos e eles têm tido muito problemas com lesões de jogadores e entretanto também já saíram outros. Eu quando deparo com o treinador, o Chico, que agora estava a jogar no meio campo, é porque tem algumas dificuldades. E é uma equipa que tem muitos miúdos. E muitos miudinhos, uma equipa jovem, aqueles veteranos já há poucos estão lá dentro, tirando o Arandas que estava a jogar cá atrás, o que estava no banco, que estava a orientar a equipa, agora não me ocorre o nome dele, que era o central da equipa também. Não sei se já faz parte como jogador, mas pelo menos da equipa técnica, que era que ele estava no banco de suplentes. Não foi o melhor futebol jogado, mas foi mais que o suficiente e o Arcozelo também fez mais que o suficiente para ganhar o seu jogo. E tem aqui as declarações do Mister do Adriano. Um jogo onde era muito importante ganhar, depois de termos vindo dois resultados menos bons e da última exibição ter sido talvez a menos conseguida. Apesar de sabermos que nesta fase todos os jogos são difíceis, até porque o adversário não tinha nada a perder. Acabámos por ganhar com um contundente 4-1, sem termos feito um grande jogo. O mais importante era ganhar, e isso foi conseguido. Dar os parabéns aos jogadores porque encararam este jogo com toda a seriedade, para darmos continuidade ao que nos propusemos desde o início da época. E foram as declarações do Adriano, que também, em termos de exibição, em termos de exibição, viu também que não foi um grande jogo, mas o Arcozelo fez mais que isso. O artilheiro maior do campeonato voltou a marcou mais um bom golo. Ele que estava muito apagado na primeira parte, que eu estava a reparar, até estava um bocado casvibaixo por não ter também oportunidades de golo, porque nem tinha, aproveitou bem logo no início da segunda parte à entrada da área e com a bem excelente execução. E os outros golos também foram todos muitos bons golos. Recordo-me agora um do livre que bate no poste e um da Coruja dorme. Sim, e o Coruja dorme. Exatamente. E o André Pinto cheio de oportunidade. E o próprio golo do João Pedro, o terceiro, que é o do João Pedro, exatamente, um excelente golo. E está-me a faltar agora um golo.
foi a jogada O primeiro foi o Joaquim. o gol do Kim, mas sem dúvida o golo mais bonito é o de João Pedro pela jogada em si. Sim, Bate é um excelente pela golo, linha, é um o excelente Ilírio golo. faz o cruzamento e o João Pedro finaliza muito bem. Apesar que também em alguns momentos o Pedro conseguiu fazer algumas jogadas bastante interessantes e conseguiu o seu golo, o golo de consolação. Do resto, vitória do Bertianos sobre o Gandra. Vitória do Bertianos sobre o Gandra. Não tenho aqui os comentários de nenhum dos técnicos, mas vamos ter daqui a pouco o Duarte que vamos para falar sobre o jogo. Pode-nos falar sobre o jogo, por isso vamos passar à frente, que é uma das pessoas certas para falar pelo jogo, já que foi um dos testemunhos. A vitória do Anais. A vitória do Anais. O Anais tem vindo sempre em crescendo agora nestes últimos jogos e está na 8ª posição com 42 pontos. Uma equipa que se está a estrear este ano neste campeonato e estar neste momento a 11 pontos de um lugar que dá acesso à subida é sempre de realçar, e parabéns ao Anais pela excelente época que estão a fazer. O Âncora Praia... Não tem nada de equipa de Inatel. Nada de equipa de Inatel e os resultados assim o dizem. Exatamente. Um abraço para a gente dos Anais e também parabéns pelo campeonato, excelente campeonato que estão a fazer. Exatamente. Âncora Praia, vitória natural sobre o Darquense. O Cardielense, que ganhou 2-1 o Raianos, mas também tive a oportunidade de ver nas redes sociais, em alguns meios de comunicação social, que este jogo foi interrompido aos 94 minutos. Onde é que eu já vi isso? Com agressões entre adeptos e jogadores. Não sei se realmente este resultado será homologado ou não. Exatamente, isso e a verdade da notícia. Claro. Irá saber futuramente, certamente. Vitória 2-0 frente ao Longos Balos do BNSB também é natural. Faxense idem, e tenho aqui as declarações do Mr. Pedro Coelho, o técnico de Faxense, e também passo já a citá-las. Jogo onde queríamos dar continuidade aos bons resultados que temos conseguido, perante um adversário que teríamos que ter muito respeito, porque se assim não fosse, poderia haver uma surpresa não agradável. Com algumas alterações na equipa, mesmo assim entramos muito fortes e fizemos o primeiro golo logo nos instantes iniciais. E o segundo, logo após alguns minutos. Poderíamos ter ampliado a vantagem com as oportunidades que tivemos, mas começou o excesso de confiança dos meus jogadores. Até que o adversário, numa das únicas vezes que foi à nossa baliza e perante uma situação caricata do árbitro, vai para apitar e não apita, o adversário marcou. Aí a minha equipa, que estava um pouco adormecida, tornou a acordar. Marcámos mais 2 golos, mas poderiam ter sido mais. Boa vitória, resultado certo. Desde já desejar a todos uma feliz Páscoa. Mas nós ainda temos jogo sexta-feira santa na Arcela e contamos com o apoio dos nossos sócios e adeptos. Foram as declarações do Pedro Coelho, o técnico do Faxense. Sexta-feira recebe o Moreira de Monção. O Moreira de Monção, e tudo indica... mais uma vitória. Mais uma vitória. O Faxense, que se não tem tido aqueles mais ou menos 4, 5 jogos bastante negativos, com dificuldade nos jogadores, certamente que ainda tinha mais pontos. Provavelmente a acontecer a vitória do Faxense, como se espera, e com a deslocação do Bertianos à Orense, tendo boas hipóteses de vencer, o Faxense passará para a 5ª posição. Exatamente, e isso é uma coisa que pode acontecer e é mais que possível, porque o Bertiantes, da maneira que está, e os resultados que têm vindo a alcançar estes últimos jogos. É o Bertiantes que já há uma série de jogos que não perde. Com vitórias, sempre a vencer, exatamente. Eu creio que já deve vir desde a derrota em Tábora nos minutos finais. Exatamente. E eu também tenho um amigo meu que costumo falar muitas vezes também, que é um diretor do Bertiantes, o Aurélio, e eu brinco sempre com ele muitas vezes a dizer que eles não têm hipótese, que vai ser difícil, que está a correr bem, mas a verdade é que mas é que seria, os resultados são esses, e o meu desejo é que exatamente. Seria ótimo que duas equipas do Conselho Ponte Lima subissem à primeira. Não me recordo de nenhuma situação dessas, até poderia ser algo histórico. Exatamente. Não sei se alguma vez, em momento algum, 2 equipas do Conselho Ponte Lima que tenham alcançado a subida. Era um excelente sinal. Era um excelente sinal, que era o Arcozelo e o Bertiantes, ou até o próprio Faxense. Exato. E
pronto, é um pouco isso. De resto, não houve assim a vitória natural também do Tábora em União de Moreira, e o Melgacense acho que é um dos candidatos que caiu. Provavelmente nesta jornada terá dito Adeus às pretensões da segunda divisão. Era uma equipa que eu apostava forte, olhando para a qualidade dos seus jogadores. Faltam 24. Dificilmente, porque tem muitas equipas à sua frente que também não vão perder pontos também fáceis. E perdeu uma excelente oportunidade, que era um jogo em casa. E também tive a oportunidade de ver na sua página oficial a indignação do Melgacense. O Melgacense, o que eles fizeram transmitir mais ou menos foi que até aqui estavam calados e agora já ninguém os pode calar, que já chega de serem prejudicados. Pois. Olhando agora para a próxima jornada, estávamos a falar então do Ancorense Vertiandes. É um jogo dificílimo, porque o Ancorense tem uma vitória muito importante em Melgaço, que não era um jogo fácil, e o Ancorense foi lá e ganhou. E joga em casa, joga com o Vertiandes, pode-se aproximar do Vertiandes, mas o Vertiandes também agora, já que se encontra nesta posição, não pode ceder e tem que jogar com todas as suas forças e concentração para conseguir os seus objetivos. E a minha aposta aqui vai para a vitória para a equipa de Ponte Lima, o Vertiandes. Greco-Dega Anais. Um derby limiano. Mais um derby limiano, um jogo sempre difícil. Na primeira volta, creio que o Greco-Dega ganhou em Anais. O Greco-Dega, agora que nestes últimos jogos já tem saído derrotado e vem numa derrota pesada contra um rival que é o Vertiantes. 3-0 nunca é um resultado fácil. Não, foi fora, mas nunca é um resultado fácil de digerir. 3-0 com uma equipa vizinha é sempre difícil de digerir. Aqui a minha aposta vai para a divisão de pontos, o empate entre as duas equipas de Ponte Lima. Lenhelas-Arcozelo. O Lenhelas também já tem vindo a perder algum fulgor, e o Arcozelo é favorito à vitória. A minha aposta vai para a vitória do Arcozelo. Perre Âncora Praia. O Perre, que chega a esta fase da época já um pouco desanimada, com falta de motivação. Creio que eles esperavam outro tipo de campeonato e neste momento encontram-se na 12ª posição. Vejo que a motivação já não deve ser muita e o Âncora Praia está a lutar pela subida. A minha aposta aqui vai para a vitória do Âncora Praia. Darquense Cardialense. Duas equipas a fazerem... O Darquense estava a fazer uma época bastante aquém. Não sei qual foram os objetivos traçados deles no início do campeonato, mas quando vemos um Darquense, vemos sempre um Darquense forte e a lutar pelas subidas de divisão. Um Cardialense estreante que ganhou o seu jogo ou não. O resultado, pelo menos aqui no 0-0, está 2-1 e para mim eu conto, neste momento a vitória está no Cardialense. São os 3 pontos do Cardialense, até que provem o contrário e que saia algo. Aqui a minha aposta vai para a vitória do Darquense pelo fator casa e pelo fator sintético. Depois, Raianos Vianense. O Raianos também uma época muito má, contra um Vianense B também que se encontra na 9ª posição. Aqui a minha aposta vai para a divisão de pontos. Depois temos os dois últimos. O Longos Vales Castanheira. O Longos Vales tem 9 pontos, o Castanheira tem 3, mas o Longos Vales joga em casa. E aqui a minha aposta vai para o Longos Vales. Do Longos Vales, joga em casa e certeza que vai conseguir conquistar os seus 3 pontos. Faxense União de Moreira. A minha aposta aqui, como eu já tinha dito, é para o Faxense. O Faxense tem uma excelente oportunidade para continuar a recuperar pontos das equipas dos lugares cimeiros. E um bom jogo. E um bom jogo e muito difícil para o Tábora contra o Melgacense. O Melgacense se calhar já está fora desta corrida, mas vai prejudicar muita gente e o Tábora pode ser o primeiro a tombar. E aqui a minha aposta vai para a divisão de pontos e o Tábora vai perder os 2 pontos. Eu há pouco disse que havia algumas alterações e há 2 jogos que em vez de se disputarem na próxima sexta-feira, na Sexta-feira Santa, disputam-se no dia 3 de Abril. São eles os Raianos Vianense B e o Longos Vales Castanheira. Jogam-se no dia 3 de Abril.
os reianos é às 4 da tarde e o Longos Vales é às 3. Portanto, adiaram estes 2 jogos para o dia 3 de Abril. Álvaro, o que pensa um atleta, vamos falar agora no caso mais propriamente do Castanheira, que com 26 jornadas apenas com uma vitória não tem nenhum empate, tem 25 derrotas. Que motivação têm estes jogadores para jogarem ao domingo? É difícil. Nunca passaste por esta situação? Felizmente nunca passei por essa situação. Não deve ser fácil, mas é assim, nem sei muito bem explicar. Eu pessoalmente sei como reagia. Continuaria a dar tudo pelo clube e defendê-lo até ao final. Eu podia acabar um jogo a perder por 6 ou por 7-0, mas sempre a dar tudo dentro do campo. Isso sempre foi os meus princípios. E eu espero que o Castanheira também esteja a fazer isso. O problema do Castanheira também, se olharmos para o plantel deles, também é um bocado a falta de qualidade e de jogadores. Na tua opinião, é mais por aí. Quando se junta a falta de qualidade aos resultados, começa a ir por aí abaixo e neste momento... Não, pergunto isto porque temos aqui um caso do Anais que veio da Inatel e encontra-se na oitava posição. E o Castanheira, que anda há anos e anos nestas andanças, apenas com 3 pontos. É um bocado insólito, mas aqui também temos que ver, o Anais entre este ano é sempre o fator de motivação. Também em Coura, praticamente, eu penso que só existe mesmo Courense e o Castanheira. Neste momento, futebol de 11 é o Courense e o Castanheira. E também temos visto um Courense mais frágil este ano na divisão acima. O Courense também, muitos jogadores, que em anos transados sempre foi uma equipa bastante competitiva e sempre nos 5 primeiros. Exato. E o Castanheira lutava sempre pelas subidas de divisão. Houve um ano até na primeira divisão. Houve um ano que até subiu de divisão com o João Paulo. Exatamente. Um abraço para o João Paulo. E da minha parte também. E boa Páscoa. Mas lá está, 3 pontos é difícil. Eu conheço jogadores e sei que continuam a dar tudo e tenho lá alguns amigos. Claro. É curioso que tenho lá um jogador que no primeiro ano do Arcozelo de Inatel, que era o Henrique, uma excelente pessoa, um amigo meu e é o capitão. E eu tenho a certeza absoluta que ele mesmo dá tudo em campo. Acredito que não falta um treino mesmo com condições físicas desfavoráveis. Muitas vezes ele é dos primeiros a disponibilizar-se para jogar. Nem toda a gente pensa assim e o plantel é curto de Castanheira. É curto, é jovem e falta-lhe qualidade. Falta-lhe jogadores que realmente, pelo menos, façam um pouco de diferença. De diferença, não é? Exato. Estamos falando sobre esta primeira e segunda divisões distritais. Há futebol no fim de semana da Páscoa, na sexta. Agora vamos a um pouco de música e voltamos já a seguir. Charlie, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre. Charlie, temblorosa y perdida, casi sin vida, se sintió sola y vendida. Sus chillidos sordos, sin aliento ni fuerza en sus alas abiertas, pobre Charlie.